Parashá dessa semana, Parshat Vaeirá, nos conta do processo de redenção do povo de Israel do Egito, como depois de décadas de escravidão, como é anunciada a chegada da redenção, e eles vão sendo salvos, mas isso é um processo que dura meses. Faraó se recusa a facilitar a vida dos judeus e muito menos liberá-los, libertá-los da escravidão, até que Deus começa a mandar pragas sobre os egípcios, começam a vir essas pragas, cada uma delas tem 3 semanas de anúncio de... Quando Moshe prevenia e advertia o faraó que a praga viria, depois as pragas duravam, na maioria das ocasiões, duravam 1 semana. Enfim, e a Torá nos conta nessa parashá sobre o início das 10 pragas que foram abatidas sobre os egípcios. Interessante que nós sabemos que quando Deus nomeia Moshe para que ele seja o redentor do povo de Israel, no início Moshe hesita e ele fala, não, mande o meu irmão Aharon, que Aharon era mais velho que Moshe. Então Moshe dava um kavod, uma honra para Aharon, dizendo que ele talvez deveria ser o líder e conduzir, e mais ainda Moshe argumentava que Moshe era gago, e portanto era necessário uma pessoa eloquente para falar com o faraó, para se dirigir ao povo de Israel, e por isso também era mais um motivo que ele insistia com Deus, Moshe na sua humildade, que o seu irmão Aharon fosse o incumbido, né, dessa missão sagrada de redimir o povo judeu. No final, Deus fala para Moshe, não, Moshe, será você mesmo. E não se preocupe com Aaron, ele não terá ciúmes de você, ele irá te assessorar e ele será como o teu porta-voz, o intérprete diante do faraó, já que Moshe não era tão eloquente. Então, Aaron, Moshe aqui era o principal, Aaron o secundário, ele acompanha Moshe, mas algo interessante que nós vemos nas primeiras pragas que foram lançadas sobre os egípcios, quando as águas se transformam em sangue, todas as águas do Egito, depois a praga das rãs, dos sapos, quando o Egito é invadido de rãs que pulam do mar e se proliferam rapidamente, se espalhando por toda a terra, cobrindo toda a face da terra, e mais tarde os piolhos, quando os piolhos também invadem todo o Egito, afetando, perturbando todo o povo egípcio. Nessas pragas nós notamos algo interessante, diferente das outras. Então, por quem elas são executadas? Por intermédio de Aharon, não de Moshe. Ou seja, aqui no versículo bíblico nós encontramos, a Torá nos fala, por ordem de Deus, Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus a Moshe, Emor el Aharon, vai e fale para Aharon, não é que ele faça o que deva fazer-se com o bastão, etc. Faça as águas se transformarem em sangue. Sobre isso nos comenta o Midrash, algo que tem um aprendizado muito grande para nós. Amar Rabbi Tanhum, falou o sábio Rabbi Tanhum, Lama lo laku hamayim alidei Moshe, por que as águas não foram afetadas por intermédio de Moshe? As águas queriam se transformar durante alguns dias em sangue. Por que não foi Moshe que lançou essa praga, que executou essa praga sobre as águas? Marlo Akadosh Baruch Hu, por que Deus fala para Moshe que ele fale, que ele diga para Aharon fazer isso? Então, naquele instante, assim se fala que Deus disse o seguinte, Amayim alalu sheshamrucha ksheushlachta layeor, essas águas que te salvaram e te protegeram quando você foi lançado ao mar, quando Moshe era um bebê de 3 meses de idade e os egípcios perseguiam todas as famílias judias, havia um decreto do faraó que todo varão, todo menino nascido fosse lançado ao mar, fosse afogado. E Moshe nasceu, na verdade, prematuro, e conseguiram esconder ele por algumas semanas, pelos meses iniciais, quando a situação já era insustentável, haviam guardas egípcios que vasculhavam as casas, etc. Então Moshe foi colocado na cestinha, que deu origem ao famoso Moisés, que a gente chama, não é? A cestinha que foi colocada no mar.
Então ele foi colocado no mar, mas uma cesta para que sobrevivesse, e a sua irmã Miriam ficou observando até que ela percebeu que a própria filha do faraó iria encontrar o bebê e resgatá-lo das águas, e assim Moshe se salvou. Mas em outras palavras, aqui Deus fala, uma vez que foram as águas que te protegeram do decreto do faraó, e graças a elas você teve a tua vida salva, Einodin, não é adequado, não é correto, Sheilku aliadecha, que as águas apanhem da tua mão. Aqui as águas iriam ser afetadas, prejudicadas, as águas iriam ser transformadas em sangue, mas diz Deus para Moshe, uma vez que essas águas te protegeram, te salvaram do decreto do faraó, então não é apropriado que elas apanhem por teu intermédio pelas tuas mãos. Então deixe a Haron fazer esse serviço, executar essa praga sobre os egípcios. A mesma coisa também com as rãs, uma vez que as rãs, os sapos pulavam da água. Mais uma vez, quando chega a hora da praga das rãs, Emor el Aharon, Deus fala para Moshe, vai e diga para Aharon, ve'alet atzvardim, que faça as rãs saírem das águas e virem à terra. Aqui é a mesma coisa, comenta esse mesmo sábio Rabbi Tanhum, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, mais uma vez, Deus diz para Moshe, Amaim sheshamrucha b'sha'a sheushlachta layeor, essas águas que te protegeram no momento que você foi lançado ao mar e te fizeram sobreviver, lo yilku aliadecha, também que aqui se tratava de uma praga, não é? Que as rãs pulassem, saíssem, inundassem o Egito, que isso não aconteça pelas tuas mãos, mas há alguma praga que saía das águas, as águas não merecem apanhar pelas tuas mãos, Moshe, uma vez que foram elas que te salvaram, graças a elas, as águas, você se manteve vivo. Mesma coisa na terceira praga, quando chegou a hora dos piolhos. Então nos conta a Torá mais uma vez, Vayomer Hashem el Moshe, Deus diz para Moshe, Emor el Aharon, diga para Aharon, Netet matecha, que ele erga o seu bastão, né, para cima, Ve'achet afar haaretz, e ele bata o bastão sobre o pó da terra do Egito, fazendo o pó se transformar em piolhos. Então aqui mais uma vez vem a mesma ideia, o mesmo conceito, uma vez que aqui Aaron ele tinha que bater na terra, no pó da terra, comenta o mesmo sábio, Amar Rabbi Tanhum, naquela hora mais uma vez Deus fala para Moshe, essa terra te salvou, te protegeu. Afar sheigina lecha ksharaktet hamitzri, quando Moshe tirou a vida daquele egípcio que queria matar os judeus, então ele acabou enterrando, escondendo o corpo do egípcio na terra. Diz, essa terra, ela te protegeu, te salvou, foi graças à terra que você conseguiu depois de escapar também. Então, einodim sheilki aliadecha. Por isso não é correto, não é apropriado, não é justo que a terra apanhe através das tuas mãos, Moshe. Por isso, apesar de Moshe ser o grande líder do povo de Israel por escolha divina, Aaron era um assessor e secundário, mas as três pragas iniciais aconteceram pelas mãos de Aaron, por intermédio de Aaron e não de Moshe. E qual o motivo? Conforme explica o Midrash, que por assim dizer, Moshe Rabbeinu tinha uma dívida moral com as águas, com o pó da terra, que foram úteis, que foram essenciais para a sua sobrevivência em algum momento da sua vida. Então não é justo e correto que Moshe bata sobre elas. Mesmo que se trata aqui de um processo divino, milagroso, para redimir o povo de Israel, redenção e etc. Daqui nós vemos a questão da gratidão, o quanto isso é essencial, o quanto a Torá valoriza, o quanto Deus enfatiza. Né? Nós falamos, puxa, nunca cuspir no prato que você comeu. Né? Mas aqui, mesmo algo, Moshe Rabbeinu tinha 80 anos de idade quando era chegado o momento da redenção do povo de Israel. Mesmo fatos que aconteceram 80 anos atrás, quando ele era um bebê, ou recém-nascido, né? Quando ele foi tirado de casa e foi colocado no mar.
o mar ajudou a salvar a tua vida, então as águas não devem apanhar por intermédio das tuas mãos. Ou mais tarde, quando a terra, o pó da terra, você enterrou o egípcio, né, e para poder escapar e se refugiar, então você se beneficiou da terra, então a terra não merece apanhar pelas tuas mãos. Isso quando nós estamos falando de elementos inanimados, estamos falando de terra, de água, não seres, criaturas com vida, não é? Ou com sentimentos, com emoções. Se a Torá nos ensina, e aqui a Torá enfatiza, como nos fala o Midrash, até o cuidado de Deus, o quanto nós devemos ser gratos e o quanto nós devemos nos lembrar de qualquer benefício que nós recebemos, de algo ou de alguém. Se uma vez nós recebemos um benefício de uma criatura, então nós devemos ter uma dívida moral eterna em relação a essa criatura. E se isso se aplica até mesmo a criaturas inanimadas que não são possuidoras de sentimentos, de emoções, como no caso água e terra, quanto mais em relação a pessoas de carne e osso, pessoas sensíveis, né, pessoas que às vezes nós devemos um favor, uma gratidão, seja quem for, podem ser pais, mestres, amigos, ou pessoas que nos fizeram bem. Então, isso fica enfatizado na Torá, a grande importância da gratidão, de sempre se lembrar de quem, através de quem nós fomos beneficiados, e sempre saber que nós temos uma dívida moral com essas criaturas, com essas pessoas, e jamais fazer algo de negativo contra essas pessoas que eventualmente nos ajudaram, nos salvaram, nos beneficiaram, guardar sempre na nossa memória e ter permanentemente essa gratidão para com elas.